Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender sobre os triângulos, tá? Então tá na página 48, quem quiser acompanhar aí. Beleza. A gente tem aí primeiro, ó, um exemplo de um triângulo, certo? Desenhar aqui, não vai ficar tão reto, a gente não tem aqui as linhas, mas a gente tem um triângulo assim. Aqui tem um ângulo A, Azinho, aqui Bzinho, aqui Czinho. Aqui a gente tem uma extensão aqui com um ângulo aqui, ó, D. Aqui a gente tem uma extensão aqui, ó, o ângulo C, e aqui a gente tem uma extensão com o ângulo F, aqui nessa não, que aí, ok? E aqui a gente tem Azão, Bzão e Czão. Beleza, gente? Então, ó, o que é o vértice do triângulo? O vértice de um triângulo, os vértices de um triângulo são as quinas dele, né? No caso aqui, ó, os vértices é o Azão, Bzão e Czão, ok? Bom, os lados. Os lados do triângulo é cada pedaço desse aqui, ó, né? De Azão até C. Então a gente coloca assim, ó, e uma reta em cima para simplificar lado, para exemplificar lado. De Azão até B, né? E de B até C, ok? Ah, teacher, mas de C até A é a mesma coisa que isso aqui, ó. É o mesmo, tá? Então você pode colocar CA, ou você pode colocar AC, tanto faz. Beleza? Temos agora os ângulos internos, tá? O que são os ângulos internos? É esse aqui, ó, que tá dentro, interno vem de dentro, né? O que tá dentro do triângulo. Então é o Azinho, tem esse sinal de chapéu sempre os ângulos, tá? Bzinho e Czinho, ok? E os ângulos externos, né? No caso aí a gente colocou aqui o Dzinho, o Ezinho e o F, ok? Esses aí são os ângulos externos. Mas não necessariamente poderia ser só isso, tá? Poderia ser aqui também, ó. No A poderia ser esse aqui também, ó. Tudo que tá fora do triângulo, ó, pode ser também, beleza? Então, esse aqui são os ângulos externos. Aqui no B, ó, poderia ser esse aqui, beleza? Então, são os ângulos externos, tá? A gente tem, gente, alguns tipos de triângulos, tá? Referente a lados, beleza? A gente pode nomear alguns triângulos pegando como referência seus lados. Quando a gente tem um triângulo que tem todos os lados iguais, tá? Então aqui vamos chamar de A, B e C. Quando AB é igual a AC, que é igual a BC, a gente chama ele de triângulo equilátero, tá? Equi de igual. Então possui todos os lados iguais, ok? Temos o triângulo isósceles, que geralmente tem dois lados iguais, tá? Esse aqui. Então vamos supor que esse lado é igual a esse aqui, ó. Beleza? Então se tem dois lados iguais, a gente chama um pouquinho A, B e C. Então quando o A é igual a C, a gente tem que é isósceles. Ok? Beleza? E um último triângulo é quando todos os lados são diferentes. Tá? Vamos chamar aqui de A, B e C. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Tá? Então, quando todos os lados são diferentes, a gente chama ele de escaleno.
ok? Então, essas aqui são as nomenclaturas de triângulos baseadas em seus lados, tá? Beleza? Quando a gente tem também nomenclatura de triângulos baseadas em seus ângulos, tá? Então, quando a gente tem um triângulo assim que tem um ângulo de 90 graus dentro dele, a gente chama ele de triângulo retângulo. Beleza? Beleza? Possui pelo menos um ângulo reto. Ok? A gente tem também um triângulo onde todos os seus lados é menor do que 90 graus, tá? Todos os lados é menor que 90 graus. A gente chama de triângulo acutângulo. Ok? Todos os seus ângulos são menores que 90 graus. Ou seja, todos os ângulos os ângulos internos são agudos. Lembra? Ângulo agudo menor que 90 graus. Ângulo reto igual a 90 graus. E ângulo obtuso era maior do que 90, porém menor do que 180. Ok? E temos o último, que é o triângulo obtusângulo, tá? Onde possui um ângulo interno obtuso. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, é um ângulo maior do que 90, aqui menor e menor que 90. Então, triângulo obtusângulo. Ok? Então, esses são os tipos de triângulos que a gente precisa saber. Beleza? Aí, gente, eu vou deixar para vocês o exercício número 1 e número 2, tá? Da página 51, para vocês fazerem e mandar lá no Google Classroom. 51, número 1 e 2. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! Galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Aida. Faz tempinho que eu apareço, mas tô aqui pra gente fazer uma revisão do que será a nossa diagnose, tá ok? Então a gente vai falar, nosso diagnose vai cair apenas no capítulo 10, segundo reinado, o apogeu do Império no Brasil. Então, a gente vai falar aí do período em que o Brasil ele teve o maior período de governo de um imperador no Brasil. Tiveram alguns conflitos, começou meio estranho, mas deu certo. Então a gente vai ver o que foi o segundo reinado, o que aconteceu durante aí, o segundo reinado. Então, começou com o golpe da maioridade. Por quê? Para antecipar a nomeação do Dom Pedro II como imperador e poder centralizar o poder nas mãos dele, nas mãos de um só regente, porque até então o poder estava descentralizado. Cada província tinha o seu governo, tinha o seu poder. Então, para centralizar o poder na mão de uma pessoa só, eles fizeram os patriotas brasileiros, digamos assim, deram um golpe, né? Que foi chamado o golpe da maioridade. Por quê? O Pedro II só podia assumir o trono com 18 anos. E ele tinha 14 anos quando ele assumiu como imperador. E ele assumiu durante 49 anos. Foi o período mais longo de governo da história no Brasil. Então, com 14 anos, Dom Pedro II chega ao poder como imperador com apenas 14 anos de idade e fica aí no poder durante 49 anos. Esse é o golpe da maioridade. Como que era a sociedade? Então, várias mudanças aconteceram na sociedade brasileira durante o reinado de Dom Pedro II. Mas a sociedade, ela basicamente, ela continuou na sua essência
a mesma coisa, a sua essência, qual que era essa essência? Uma essência agrária e escravista, porque Dom Pedro II ele era escravista. Né? Então na economia o crescimento da produção cafeeira, ela permitiu com que o Brasil se desenvolvesse em diversos aspectos. Então, durante o segundo reinado, o Brasil ele se tornou o maior exportador de café do mundo. No mundo inteiro, o Brasil foi o maior exportador de café. E a mão de obra escrava, ela foi sendo usada porque era lucrativo nas lavouras. Então, o fato de se ter escravos no Brasil, ele foi o responsável pela geração de riquezas aí por todo o império. Afinal de contas, escravo não se paga, né? Então a riqueza ficava toda para os proprietários dos cafezais, os proprietários de terra. Então a base da sociedade era essa: café para exportação e os escravos. Então, com o aumento da produção, o governo e os fazendeiros eles começaram a investir esses lucros na melhoria das cidades, não porque eles queriam umas cidades prósperas e melhores, não. Na verdade, as melhorias vieram para escoamento desse café. Afinal de contas, produzir café e deixar ele estocado, ele não traz nenhuma riqueza. Então, com os lucros desse café, houve aí a expansão das ferrovias e a expansão das ferrovias fez com que as cidades crescessem e trouxe também várias indústrias e o comércio para o Brasil, porque os produtores eles simplesmente colhiam café, alguns não torravam, não tinha uma técnica para armazenar esse café e uma técnica para que esse café chegasse em boas qualidade para outros locais. Então, as indústrias elas foram necessárias para desenvolver essas técnicas de escoamento do café. E com as indústrias, óbvio que houve a expansão das cidades e da estrutura dessas cidades. Então, mais ou menos na segunda metade do século XIX, a mão de obra livre, ela também passou a ser usada nas lavouras de café. Por quê? Os escravos foram libertos e aí eles não utilizaram dessa mão de obra dos escravos. Eles procuraram uma nova mão de obra. Com isso, trouxeram os imigrantes para trabalhar no Brasil. Os imigrantes, na verdade, eles tiveram duas funções. Primeiro, substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre. E segundo, o fato de tentar embranquecer o Brasil. Por quê? Diziam que o Brasil era um país com uma população negra muito grande, uma população branca bastante desfavorável, pouca. Então, os italianos foram escolhidos para virem ao Brasil nesse sentido de embranquecimento da sociedade. Ou seja, a questão do negro no Brasil, ela começa a ser vista a partir do momento em que o negro consegue a sua liberdade. Até então, não existe preconceito. Por que não existe preconceito? Porque o negro não é nada. O negro é um objeto, é uma coisa. A partir do momento em que ele passa a ser livre, ele passa a ser considerado um homem também, aí sim começam os preconceitos e as lutas dessas sociedades para se manterem aí com dignidade, certo? A gente vai falar disso mais pra frente. Durante esse período do segundo reinado, houve algumas revoluções, algumas bastante importantes. A gente vai falar de duas. Vamos falar da Revolução Praieira, que trouxe muitas
muitas transformações para a sociedade brasileira, e também vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Então, sobre a Revolução Praieira, ela foi bem no início do segundo reinado, na província de Pernambuco. E a província de Pernambuco ela era bastante importante, porque era o centro econômico. Então, esse conflito, digamos assim, ele veio para protestar. Um protesto entre os conservadores e os liberais. Os conservadores eram aqueles que queriam conservar a monarquia, queriam conservar o poder do imperador. E os liberais eram aqueles que queriam principalmente descentralizar o poder. Não é nem assim que eles não queriam que o Dom Pedro estivesse no poder, mas eles queriam que o Dom Pedro II tivesse menos poder. Porque lembra que eu falei do poder moderador? A palavra final era sempre do imperador. O que os liberais queriam? Que as suas províncias elas também tivessem poder de mandar, de fazer com que os seus locais prosperassem e sem tanta interferência do poder moderador. Então, era esse o conflito dessas duas elites brasileiras, os conservadores e os liberais, cada um lutando aí para manter o seu poder maior sobre o seu estado. E a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela foi uma das mais importantes. Por quê? Na verdade, não é nem problema, ela foi importante principalmente quando ela terminou. Então, vamos ver aí por quê. Primeiro, porque a Guerra do Paraguai. Primeiramente, por causa da Bacia da Prata, que era localizada no sul do continente e que tinha uma importância estratégica. Os rios eram utilizados por vários países da região para navegação e isso provocava conflitos, óbvio, de interesse entre os países, principalmente Paraguai, Uruguai e a Argentina. O Paraguai ele passava por um período de desenvolvimento, de modernização, porque ele tinha acabado de conquistar a sua independência. Então, os interesses nos rios dessa região da Platina eram importantes para eles e estavam ligados principalmente porque através desses rios eles conseguiam chegar ao mar. No Brasil, os rios também eram importantes, porque lembra que o Brasil ele era um grande exportador de café, então grande parte desse café era transportado por navios. Então, o acesso ao rio, ao Oceano Atlântico, era bastante importante. E a Argentina também disputava esse domínio do rio, porque, assim como o Uruguai, também queria ter acesso ao Oceano Atlântico. Então, blancos e os colorados. O Uruguai ele era governado pelos blancos, que era um grupo aliado ao Paraguai. Já o Brasil e a Argentina, eles eram favoráveis aos colorados e se esforçavam para colocar os colorados no poder. Então, os blancos e os colorados eram os dois partidos, digamos assim, que existiam ali nas terras do Paraguai. E o Brasil era favorável aos colorados. Então, percebendo aí que as interferências do Brasil no Uruguai acabariam atingindo o país, o presidente do Paraguai ele faz a apreensão de um navio brasileiro que circulava aí no Rio Paraguai sem permissão. Poucos dias depois, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso do Sul e aí deu início
a essa guerra, a Guerra do Paraguai. O Brasil oficialmente entra na Guerra do Paraguai. Em 1865, os colorados eles conseguem tomar o poder no Uruguai, se aliam ao Brasil e à Argentina e formam a Tríplice Aliança. Então, a Tríplice Aliança é formada por 3 países: Brasil, Argentina e o Uruguai, que tomam aí a Bacia da Prata. As tropas brasileiras. As tropas brasileiras é bastante interessante porque as tropas brasileiras elas eram formadas principalmente de negros e mestiços. Por quê? Alguns negros ainda eram escravos e foram para a guerra com a promessa de que quando voltassem seriam libertos. Então, o Brasil ele mandou muitos negros para a guerra. As tropas brasileiras elas eram formadas principalmente de negros e de mestiços que foram com a promessa de quando voltassem na guerra seriam livres. E isso trouxe algumas consequências para o Brasil. Por quê? Os oficiais brasileiros eram a elite branca, que comandavam aí os soldados negros. E eles acabaram se tornando amigos. Amigos, não digo amigos, mas acabaram vendo a luta do povo e olhando pro povo negro com outros olhos. Porque os negros já não eram mais escravos, eles passaram a ver os negros como companheiros de guerra. E quando voltaram ao Brasil, algumas dessas promessas de serem livres, óbvio, não foram cumpridas. E por causa disso, eles tinham essa promessa, então alguns se rebelaram, fugiam. Foi onde criou-se alguns colombos. O Zumbi dos Palmares é um dos mais importantes, um dos mais estudados. E aí o que acontece? Esses oficiais, eles eram responsáveis por capturar esses negros. Aí assim, como que eu luto ao lado de uma pessoa, que eu vejo a luta dela, muitos desses negros salvaram os seus oficiais, porque na hora da guerra, na hora da luta, você salva quem está do seu lado. E aí, quando você volta para o Brasil, não se cumpre a promessa de liberdade, eles fogem e aí você tem que ir atrás do seu ex-companheiro. E isso trouxe um dos motivos com que o Brasil conseguiu, os escravos conseguiam ser libertos, porque os oficiais eles não se sentiam à vontade em prender seus antigos companheiros. Certo? Então foi a Guerra do Paraguai. Quando se voltou para o Brasil, ela teve essa consequência, que foi essa questão da empatia que esses oficiais passaram a ter pelos escravos, alguns escravos que eram antigos companheiros. Então, uma outra consequência da Guerra do Paraguai foi que o Brasil, não Pedro II, ele queria muito ganhar, muito. Então ele enviava tropas e mais tropas, soldados e mais soldados. Chegou ao ponto de que, depois de muitas batalhas e sofrer muitas baixas, as últimas tropas paraguaias, elas foram cercadas e o presidente foi morto. No final do conflito, os paraguaios, eles estavam simplesmente arrasados. Cerca de metade da população havia morrido em várias partes do território. E esse território foi dividido entre Brasil e Argentina. Os sobreviventes do conflito do Paraguai, na sua maioria, eram idosos, mulheres e crianças. Até os dias atuais, o Paraguai ainda não se recuperou dessa guerra, porque pense, todos os homens foram mortos, todos os homens. Primeiro mandou-se os homens na idade militar, que foram mortos e massacrados. Depois mandaram os idosos,
depois mandaram os mais jovens. A última guerra que teve, os soldados, os soldados brasileiros, eles simplesmente não quiseram lutar, porque a última guerra era formada por crianças. O último conflito armado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, o exército paraguaio era formado por crianças de 12 anos de idade. E aí a Tríplice Aliança não quis lutar e fez o possível para abater, matar o mais rápido possível o Solano Lopes, que era o presidente, para pôr fim à guerra, porque realmente não haviam mais homens para o Paraguai lutar. Então eles fizeram o mais rápido possível para poupar a vida daquelas crianças. Então o final da guerra, o fim da guerra do Paraguai foi bastante lamentável e é discutido até os dias de hoje. Depois eu quero fazer um vídeo falando só sobre a Guerra do Paraguai, porque é muito interessante e houve, através da Guerra do Paraguai, muitas coisas mudaram no Brasil, certo? Então, em resumão para vocês aí. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo da história do Brasil. Lembrando que depois vem a República e os presidentes, eles passam a governar de 4 em 4 anos, tirando o período da ditadura militar, que foi um período mais longo. Mas o período mais longo de governo do Brasil foi de Dom Pedro II, durante 49 anos, no segundo reinado. Durante o segundo reinado, o Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo. Além do cultivo do café, outras importantes atividades econômicas eram realizadas no Brasil durante o século XIX. Os escravos resistiram e lutaram de várias formas contra a opressão dos fazendeiros. E o exército brasileiro, que lutou na Guerra do Paraguai, era basicamente formado por mestiços, negros e mestiços. Então, esse daqui é um resumão do que foi o segundo reinado. Para nosso diagnóstico, conteúdo, capítulo 10, segundo reinado e o apogeu do Império do Brasil. Gente, eu não vou passar atividade, só esse vídeo. As atividades da diagnose eu vou tirar desse vídeo, então assistam 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que vocês façam uma boa diagnose. Qualquer coisa, estou aqui, podem entrar em contato comigo, anotem suas dúvidas e eu vou responder a todas elas, ok? Beijos para vocês e até a próxima.